Esse vídeo é a apresentação de um projeto de um dos nossos alunos que estão se formando aqui na Engenharia Academy. Se você quiser fazer parte, é só seguir o link na descrição. Pessoal, o Yuri, ele tem um projeto bastante legal, né? Só dando um insight também. Os rapazes aqui, eles participaram com a gente com essa mentoria, né? Ao longo de 3 meses. E depois do curso, né, já ter finalizado as inscrições, o Yuri entrou, né, nessa turma com a gente e pegou na metade praticamente para frente. Então, o tempo dele foi mais reduzido ainda. E fez um trabalho excelente que vocês vão ver. Também é focado na parte de aerodinâmica. O Yuri estava com um pensamento, né, com uma vontade de desenvolver algum projeto que voltasse também para o segmento acadêmico, né, em projetos de competição. E depois ele fez um foco no aerofólio, só que agora não para uma aeronave, mas para um carro de competição, beleza? Também um aluno fantástico, né, que é bastante autodidata, todos os rapazes aqui são. Então a gente mostra o caminho das pedras e eles seguiram perfeitamente ali esse caminho e o trajeto foi bem trilhado. Yuri, é com você, meu caro. Boa noite, todo mundo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para começar a apresentação. Fique à vontade. Tá todo mundo conseguindo ver o slide? Positivo. Positivo? Positivo. Certo. Bom, meu nome é Yuri, eu sou de Ribeirão Preto. Eu sou estudante de engenharia mecânica e durante a faculdade, durante um período, eu participei de uma equipe de Fórmula SAI. O Fórmula SAI ele é uma competição onde as equipes elas têm o objetivo de projetar e construir um carro monoposto no estilo de um Fórmula 1. Imagine um Fórmula 1, o Fórmula SAI ele é como se fosse um Fórmula 1 menor. Bom, por ter feito parte dessa equipe, dentro da minha equipe, eu fazia parte da divisão de suspensão, mas eu cheguei a ter um contato com a aerodinâmica. E tendo esse contato com a aerodinâmica, eu descobri o CFD e fiquei maravilhado. E foi dessa maneira que eu vim parar aqui no curso de CFD da Engenharia Academy. Para a conclusão do curso, eu fiz uma análise aerodinâmica de uma traseira de um Fórmula SAI. Vou até mostrar aqui a imagem. Para quem ainda não conhece um Fórmula, não sabe o que é uma asa traseira, aqui onde eu estou passando o mouse é a asa traseira de um Fórmula 1. O Fórmula SAI não é muito diferente disso. E para que serve essa asa? Como vocês podem ver aqui na imagem, o objetivo da asa principal ela é gerar downforce. O que é o downforce? O downforce é a sustentação. Agora há pouco o Vitor estava explicando sobre a sustentação de um aerofólio de um avião. Nesse caso, a sustentação ela é para cima. No carro de Fórmula, a sustentação é para baixo. E por que que nós queremos esse esforço no nosso carro? Para aumentar o atrito causado pelo chão com o nosso pneu. Isso melhora a estabilidade do carro, a aceleração e também as curvas. Na hora de projetar uma asa, nós temos que estar atentos a outras propriedades que são indesejadas e vêm junto com o nosso downforce. Podem ver aqui na imagem da direita, nós temos a turbulência, que é inevitável, e ela é muito causada até por conta, ela aumenta o arrasto também. O arrasto ele é outro esforço que ele vai contra o nosso carro. Ele diminui a velocidade do nosso carro. Nós temos o arrasto de superfície, que é o contato do fluido com o sólido, e nós temos o arrasto de pressão, que é causada pela pressão baixa que fica atrás do sólido. Já já eu vou mostrar as imagens de contorno e vocês vão entender isso melhor. Então, quando nós vamos projetar uma asa de fórmula, nós temos que maximizar
o nosso downforce e ter muito cuidado com o arrasto e a turbulência que é gerada. Bom, o primeiro passo de tudo, obviamente, é a geometria. A geometria pode ser feita pela equipe ou, se você for um profissional de CFD, essa geometria pode chegar até você. No meu caso, essa geometria ela foi modelada por uma equipe e eu peguei ela pela internet, pelo GrabCAD, para fazer a minha análise. Quando nós vamos mexer com a nossa geometria, existem alguns componentes que eles não fazem diferença na nossa análise, no nosso estudo. Então, na hora que nós vamos trabalhar com a geometria, nós temos que excluir esses objetos que não fazem diferença no nosso estudo e nós temos que simplificar a nossa geometria. No meu caso, que é um caso de uma análise aerodinâmica, eu também tenho que fazer um invólucro, que é o que vocês estão vendo aqui como se fosse uma caixa. Esse invólucro, ele funciona como se fosse um túnel de vento. Eu estou falando para o programa que a análise que eu vou fazer é dentro dessa caixa. E também na modelagem da nossa geometria, nós temos que falar para o programa o que é cada coisa que ele está observando. Por exemplo, nós selecionamos no estudo o nosso sólido, nós nomeamos ele, identificando ele como um sólido. Nós identificamos a entrada do nosso ar, do nosso fluido, no caso. Nós identificamos a saída e o resto nós identificamos como parede, exceto essa parede mais próxima onde eu estou passando o meu mouse. Por quê? Como já foi explicado aqui pelos outros alunos, nós queremos o menor custo operacional da nossa análise, certo? E como eu tenho uma geometria simétrica, o que acontece de um lado acontece do outro. Então, se eu nomeio essa parede aqui como symmetry, o meu programa, o ANSYS Fluent, ele entende que o que está desse lado também está do outro. A análise, os cálculos, eles serão feitos apenas deste lado, mas o resultado final será considerado o todo. Feito a modelagem CAI, nós vamos para a geração de malha. A geração de malha ela é importante porque é o método que o nosso programa vai usar para fazer os cálculos, certo? Vocês estão vendo aqui várias células. Quem sabe o que é treliça, vamos falar grossamente que isso aqui funciona como uma treliça. Cada ponto de uma célula conversa com outra. Cada célula conversa com a outra. E aqui na geração da malha, para a gente diminuir o custo computacional, nós pegamos as áreas, nós analisamos as áreas que elas vão ter pouca interação do nosso fluido com o sólido e nós fazemos células maiores, certo? E nas regiões onde nós temos uma interação maior do fluido com o sólido, como vocês podem ver aqui na imagem esquerda, tem um ponto onde tem várias células. Quanto mais células aqui nós tivermos, mais fiel e mais preciso será o nosso resultado. Por isso que eu fiz a malha dessa maneira. O começo do meu túnel só tem ar entrando, ela não precisa ser tanto refinada, e ela precisa de um maior refinamento onde tem a interação, e atrás também do meu objeto, onde vai aparecer turbulência e também regiões de baixa pressão. Feita a geração da malha, nós vamos para as configurações de contorno. Isso já é dentro do programa Fluent.
Aqui nas configurações das condições de contorno, nós vamos setar os materiais que são utilizados. Aqui no caso, o fluido é o ar, né? E o sólido, eu coloquei alumínio. Eu sei que geralmente as asas de Fórmula 6 são feitas de fibra de vidro, mas aqui o importante é a nossa análise, nós entendermos o que está acontecendo aqui. E em Boundary Conditions, vocês lembram que nós nomeamos cada parte da nossa geometria para o programa? Aqui nós temos o inlet, que é a entrada, nós temos o interno, nós temos o outlet, que é a saída. Cada ponto desse nós temos que fazer configurações. E eu peguei um exemplo aqui da entrada, como no inlet, que é a entrada, é onde vai entrar o ar, nós vamos setar a velocidade do nosso ar. Ela está entrando ali no invólucro a 27,8 metros por segundo. Entre outros parâmetros também, como a intensidade turbulenta e a taxa de viscosidade turbulenta. Antes de rodar os cálculos, nós também temos que escolher o modelo físico de turbulência. O modelo físico de turbulência não é nada mais do que, vamos dizer assim, a equação que o nosso programa está usando. Nós não temos ainda uma equação universal, né? Uma única equação para trabalhar com fluidos. Nós temos aqui, como vocês podem ver, uma variedade. E para o meu estudo, eu escolhi o mais adequado, que é o K-ômega-SST, levando em consideração sempre o custo computacional, certo? Eu poderia ter usado um modelo mais detalhado, só que esse aqui, o K-ômega-SST, ele cumpre com as exigências do meu estudo e o custo computacional dele não é tão alto. O K-ômega-SST, ele é ótimo para ver regiões de turbulência e também as regiões aonde está acontecendo a interação do nosso fluido com o nosso sólido, ali na camada limite. Antes de rodar também a simulação, os cálculos, nós precisamos setar para que o programa faça um monitoramento para a gente, através de um gráfico plotado. Por que é importante esse monitoramento? Para você saber se a física ela está convergindo na sua análise. Aqui na minha esquerda eu tenho um gráfico residual, à direita eu tenho um gráfico em newtons da sustentação. E eu não coloquei aqui, mas eu também utilizei um gráfico do arrasto. E como nós sabemos que o estudo ele está convergindo pela estabilização, você pode ser mais exigente, certo? Você pode colocar mais interações, mas aqui com 250, mais ou menos 250 interações, vocês podem ver que meu gráfico ele já estava estabilizado. Por conta disso, eu já sabia que o meu estudo ele tinha convergido. E enquanto, depois que termina, depois que termina de rodar a simulação, você também pode setar para o programa, colocar ali no console, já vou mostrar para vocês qual é o console, dados das forças que estão exigindo do seu estudo. Aqui eu preciso saber a força de sustentação e a força de arrasto. Se vocês conseguirem ver aqui embaixo, onde está rear wing e net, vocês conseguem ver em newtons a força de aqui é sustentação. A força de sustentação que está exigindo da minha asa analisada. Nesse caso aqui é menos 153 newtons, enquanto o arrasto é de 34 newtons.
Só deixa eu ir para o programa para mostrar para vocês quando vocês vão rodar a simulação, vocês vão vir em Run Calculation, vão configurar da maneira que vocês preferirem, que seja mais adequado à análise de vocês. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei 800 interações do fluido com o meu sólido, mas ali por volta de 250 o meu estudo já estava convergido, por isso eu parei antes. De ter rodado a simulação, de ter feito os cálculos, você pode utilizar de ferramentas que tem no programa para poder completar a sua análise. Há algumas análises que o visual é muito importante. E eu trouxe algumas das principais ferramentas que eu utilizei nesse trabalho para mostrar para vocês. Aqui à esquerda eu tenho um contorno, como se fosse um mapa de calor de pressão estática. Aqui vocês podem ver que onde tem o contato direto do ar com a asa é onde tem as maiores pressões. Aqui eu utilizei o mesmo contorno, só que eu usei uma pressão controlada para entender em quais regiões da minha asa a pressão era maior e em quais regiões da asa era menor. Nós temos o contorno simétrico, isso aqui é uma visão de lado, uma visão 2D da minha asa. À esquerda eu tenho um contorno de magnitude de velocidade. Aqui vocês podem analisar região onde a velocidade é maior e as regiões onde a velocidade é menor. E aqui eu já adianto para vocês, essa região onde eu estou passando o mouse, ela é menor a velocidade porque aqui é uma área de recirculação de ar causada por baixa pressão. É o que eu disse para vocês sobre o arrasto de pressão. E à direita é um contorno de turbulência. Vocês podem ver que conversa com o meu contorno à esquerda. Aqui a região verde é a região onde tem maior turbulência. E é justamente criada nessa região de recirculação de ar. Outra ferramenta são as Pathlines. As Pathlines você pode utilizar para entender o comportamento de uma partícula do início até o fim. Ela tem um mapa de calor, essa Pathline ela é de magnitude de velocidade, onde você pode ver onde a velocidade é maior e onde é menor. E essa ferramenta ela também é muito boa, como vocês podem ver na imagem direita, para ver a região de criação de vórtex, que também é outra propriedade que nós queremos diminuir ao máximo no nosso projeto. Aqui eu tenho outra ferramenta, que é de vetores. À esquerda, magnitude de velocidade, e à direita, pressão. É a mesma coisa que já foi mostrada, só que aqui com vetores. E a última ferramenta que eu usei é a IsoSurface. Essa IsoSurface pode usar para vários objetivos. No meu caso, eu utilizei ela para identificar as regiões de baixa pressão, que são regiões onde será aumentado o que eu disse para vocês lá no começo, o arrasto de pressão. Eu até coloquei à direita uma imagem para vocês verem como funciona. Aqui tem o desprendimento do ar e atrás do meu sólido tem a região de recirculação de ar causada por baixa pressão, que é algo que no nosso projeto nós queremos diminuir ao máximo possível. Não tem como se livrar, mas dá para otimizar. Vou mostrar outra ferramenta também, que são as animações. Dá para fazer animações com o ANSYS Fluent também. Eu separei essa aqui para mostrar para vocês. Ela é de magnitude de velocidade. Deixa eu ver se ela está rodando, tá.
na animação você seta, você configura, né, em que parte do espaço aqui no estudo, da onde vai começar a animação. Aqui no caso ela está terminando. Assim que terminar ela já começa novamente. Aí agora ela começou. E a partir dela tu pode ver o comportamento da partícula também, assim como as pathlines, só que aqui de forma animada. Vídeo de animação, essa aqui são com pathlines, só que com animação. Uma ferramenta ótima para você ver o comportamento do fluido em relação ao sólido. E também, eu vou trazer uma imagem frontal aqui da asa. Vocês podem ver aqui a região dos vórtices, os redemoinhos, né? Comumente chamado no Brasil. A imagem traseira é melhor ainda para ver. E bom, aqui, depois de ter rodado a simulação e ter colhido os dados que eu precisava, eu comparei esses dados com outras equipes que tiveram bons resultados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu cheguei à conclusão que os esforços de sustentação e arrasto, eles estavam adequados no nosso projeto, mas tinha como melhorar sim o nosso projeto. E como? Um problema que vocês viram ali é a grande geração de vórtex na nossa asa. E por que que tinha essa grande geração de vórtex na nossa asa? Porque a nossa asa, ela é fechada, ela não tem nenhuma aleta aqui dos lados. Por conta disso, cria uma diferença de pressão do ar que passa aqui dentro da asa para o ar que passa fora da asa. Isso cria grandes vórtices. Uma solução para isso são criar essas aletas, como vocês podem ver aqui na imagem da esquerda. Isso diminui, essas aletas, elas diminuem a diferença de pressão do ar que passa dentro da asa para o ar que passa fora da asa, diminuindo os nossos vórtices, fazendo com que não necessariamente cancele o outro, mas que diminui o efeito do mesmo. E bom, esse é o final do meu projeto. Eu agradeço a atenção de todos vocês que estão no chat, que tirou um final do sábado para poder acompanhar a apresentação do nosso projeto. Agradeço o Felipe e o Lucas por todo o conhecimento passado, não apenas sobre o CFD, mas aqui tu adquire muito conhecimento de pessoas que estão dentro do mercado e isso é de extrema importância. Quem quiser meu contato está aqui embaixo, vai ficar salvo na live. E é isso. Eu devolvo a palavra ao Felipe e ao Lucas. Trabalho magnífico, magnífico, viu, Yuri? Do início ao fim, a apresentação está excelente, a apresentação do projeto também ficou bastante legal junto ao software, fez a explicação das ferramentas, né? Inclusive, né, teve uma ênfase também nas diferentes maneiras de se analisar e verificar o resultado, desde computar o resultado final, como visualizar, né? Computar isso de uma maneira diferente. E, às vezes, durante uma apresentação como essa, fica muito mais fácil de entender, né, o que você trabalhou. Excelente. Muito boa apresentação mesmo. Obrigado. Mandou bem demais. A forma como você apresentou o projeto é como se eu fosse, imagina que nós estamos numa reunião, eu sou o gestor. Ficaria muito feliz, porque você mostrou vários aspectos da animação, explicou, trouxe uma base técnica, né? Puxou exemplos aí de equipes de competição, porque eu acho que isso é o mais legal, principalmente para quem está vendo aqui, de ver a coisa acontecendo no software e ver uma foto ali de um carro de Fórmula 1 real, né? Na pista, provando que eles fazem esse tipo de análise. Então, uma equipe de Fórmula 1 extremamente profissional, engenheiros aí que contratos de centenas de milhões de dólares e por aí vai, aplicando justamente o que nós estamos falando aqui.
e é o que o Yuri conseguiu apresentar. Como o Lucas disse, ele começou mais ou menos ali de 1/3 do curso para frente, né? Quase na metade. Inclusive, ele teve esse acesso porque ele demonstrou que já tinha algum conhecimento prévio, porque como os alunos aqui, a proposta foi realmente pegar do começo, o Yuri já veio com essa bagagem, acelerou muito, e está aqui a prova aí dele da qualidade do conhecimento. E parabéns, cara, continue indo para cima, coloca essa energia constantemente. A formação aqui de CFD, ela é progressiva, né? E para o resto da vida vamos continuar estudando. Até mesmo o Lucas, que é o especialista na área, o professor, ele sempre conversa, ele fala, pô, cara, descobri uma coisa aqui agora, estava fazendo uma simulação de uma veia de sangue, de um coração, ele sabia que isso era possível. Isso é uma demonstração que podemos ir muito longe nessa jornada e ver o trabalho de vocês apresentado, isso é muito bacana. E parabéns, Júlio, mandou bem demais. Esse vídeo é a apresentação de um projeto de um dos nossos alunos que estão se formando aqui na Engenharia Academy. Se você quiser fazer parte, é só seguir o link na descrição.